Estudar por questões para OAB é algo muito bom, porém, se você fizer da forma errada, é praticamente um tiro no pé. E o problema é que a grande maioria das pessoas usa as questões da forma errada. Mas neste vídeo eu vou te ensinar passo a passo como estudar por questões para OAB da forma certa. Ou seja, eu vou te ensinar o porquê do estudo por questões, como fazer esse estudo pelas questões e também onde encontrar essas questões para o seu estudo. Bem, antes de começar qualquer estudo por questões, é importante entender por que isso faz tanto sentido. Isso tem explicação científica, porque o nosso cérebro basicamente está sempre limpando a nossa memória para ter espaço para novas informações. E o critério que ele usa para poder gravar ou descartar uma informação é de acordo com o uso dela. E é por isso que muita gente gravou o próprio CPF depois que surgiu o CPF na nota e o Pix, porque a pessoa teve que usar tantas vezes o mesmo número que o cérebro identificou que essa informação tinha muito uso, então deveria guardar ela por muito mais tempo e de uma forma de fácil acesso também. E esse aí é justamente o mesmo motivo pelo qual muita gente assiste aulas de cursinho como se fosse uma série no Netflix e aí vai para a prova e acaba não lembrando de nada. Porque se aquela informação não teve um uso prático durante o estudo, o cérebro vê ela como um conteúdo de baixo valor e que deve ser descartado para abrir espaço para outra coisa mais importante. E é justamente aqui que entra essa prática com questões, porque é ela que vai mostrar para o nosso cérebro que aquela informação é importante e precisa ser guardada. Claro que, para poder praticar e fixar as informações com as questões, você precisa antes ter estudado os assuntos e artigos que podem cair na prova do OAB. E para fazer isso, você pode analisar as provas passadas da própria OAB. Porque tudo aquilo que o OAB colocou em um exame anterior tem muita chance de ser cobrado novamente em provas futuras. Inclusive, quem me acompanha aqui no canal sabe que eu sempre faço uma análise das últimas 10 provas da OAB para os alunos do meu método estratégico. E no exame 42, por exemplo, os assuntos de 63 das 80 questões da prova estavam na análise, o que dá 78,75% do exame. Então, analisando bem as provas passadas, você vai conseguir identificar esses assuntos e artigos que você deve ler antes de praticar com as questões. Inclusive, se você não quiser parar para fazer uma análise de cada matéria como essa que eu faço, dá uma conferida no link na descrição. Lá eu explico todos os detalhes do meu método que cobre as duas fases da OAB e que inclusive tem a minha mentoria individual para WhatsApp até a aprovação. Bem, sabendo disso, chegou o momento de realmente aplicar essa prática com questões no seu estudo e para isso eu preciso saber duas coisas: onde encontrar as questões, como praticar da forma certa. As questões você pode achar nas provas passadas que ficam lá no site do exame do OAB. Mas a forma mais fácil de ter acesso e praticar com essas questões é por meio de sites ou aplicativos que reúnem as questões da prova de forma atualizada. Para os alunos do meu método, eu disponibilizo o acesso do meu próprio banco de questões, comentado por mim mesma, que já separa as questões da prova do OAB nos assuntos que eu indico o estudo de acordo com a ordem de importância da minha análise das cores. Mas, uma boa dica para você começar a praticar com questões é realmente buscar esses bancos de questões específicos da OAB que mantenham as questões atualizadas, ok? Outra fonte de questões para a prática são esses livros de questões, como 5.000 questões para a OAB, que inclusive eu já fiz um vídeo aqui no canal falando dos prós e os contras dele. Existem, tá? Eu vou deixar o link na descrição para você decidir por você mesmo. Porém, já adiantando para você, esse tipo de livro pode ser muito útil na prática, porém é preciso ficar atento a dois detalhes. O primeiro é que ele não pode estar desatualizado, pois senão você vai ter uma resposta ali que já não bate com a legislação atual. E o segundo, como é um livro só com questões, esses autores não usam só questões que apareceram na prova do OAB, pois ainda não existem 5.000 questões só da prova do OAB. Então é importante tomar cuidado antes de usar eles no estudo. Bem, tendo essa fonte de questões, também é preciso saber como usar isso de forma eficiente. Muita gente acha que é só ler a questão e ver qual é a alternativa certa ou conferir a resposta em algum comentário na questão. Mas se você fizer isso, acaba que você não está fazendo um estudo muito diferente de simplesmente assistir uma videoaula de forma passiva. A forma certa de praticar com questões não é apenas conferindo o gabarito, é analisando cada alternativa e buscando a fundamentação dessa alternativa lá na lei. Quando eu falo cada alternativa, é cada alternativa mesmo, tá? Letra A, B, C e D. Por exemplo, se você achar que a letra A é a resposta certa, primeiro fundamente sua escolha, depois consulte lá na lei, mas também analise cada uma das outras alternativas, também conferindo na lei depois, e justifique o porquê delas estarem erradas, o que nelas fazem elas estarem erradas e como transformá-las em alternativas corretas. Isso é muito importante porque o OAB adora fazer pequenas alterações na forma de cobrar um assunto. Então, uma questão que a alternativa A foi errada na prova,
em um exame anterior pode ser a base de uma questão que agora será a certa nesse exame que você vai fazer, entendeu? Ou seja, se você treina justificando cada uma das alternativas, você, além de gravar bem aquela informação, vai ter menos chances de cair em alguma pegadinha da OAB. Para mim, estudar por questões é tipo ir na academia. Seria ótimo ficar em forma comendo sorvete e assistindo Netflix. Mas a gente sabe que o resultado positivo só acontece se a gente se esforçar e suar um pouco. Estudar certo usando questões é o que dá trabalho, mas é exatamente esse trabalho que vai fazer uma diferença enorme lá no dia da prova, que vai fazer você realmente aprender o que estudou, e aí vai ficar muito mais fácil conseguir a sua aprovação e utilizar essa informação lá no dia da prova. Claro que o estudo por questões só é eficiente se você souber realmente o que priorizar no seu estudo. Por isso é muito importante ter clareza do que você vai estudar antes de qualquer prática. Se você quiser uma forma passo a passo de preparo para a OAB, que inclusive entregue essa análise do que estudar prontinha, apenas para você consultar a lei e praticar com as questões depois, dá uma conferida no link na descrição. Lá eu explico todos os detalhes do meu método de preparo estratégico para a prova da OAB, que tem ajudado centenas de pessoas a vencer essa prova, estudando de forma mais fácil e em menos tempo. Espero que essas dicas de estudo por questões tenham ajudado você, e a gente se vê em outros vídeos aqui do canal, ou quem sabe, lá na minha turma, estudando comigo de forma prática e eficiente para a prova da OAB.